Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai direto à fonte do pensamento ocidental, os gregos antigos antes de Sócrates. Vamos desvendar a mudança, de como eles explicavam o cosmos por meio dos mitos, as primeiras tentativas de uma investigação mais nacional. Isso aí. E para isso a gente vai mergulhar de cabeça em uns pensadores pré-socráticos. É como se fosse uma coleção, sabe, que dá acesso diretamente desses caras, desses pensadores pioneiros, através de fragmentos dos escritos deles e do que outros filósofos, mais tarde, falaram sobre eles. E para você que está nos ouvindo, a missão é clara. A gente quer iluminar as questões centrais que deixavam esses primeiros filósofos de cabelo em pé e como eles tentaram decifrá-las. A gente busca aqueles momentos eureka e conexões surpreendentes sem se perder em um mar de nomes e datas da antiguidade. Mas olha só, para começar, um dos primeiros grandes debates em torno desses caras é sobre onde a filosofia e a ciência em si começou. É verdade. Existe essa discussão antiga, sobre se as raízes do pensamento filosófico e científico estão no Oriente, com os gregos meio que adotando e adaptando essas ideias depois, ou se a Grécia foi o berço original da investigação teórica. Então, de um lado, você tinha os orientalistas, argumentando que as antigas civilizações orientais eram os pensadores originais, os Ogê, digamos, estabelecendo as bases sobre as quais os gregos construíram. E os ocidentalistas acreditavam firmemente que a Grécia era o berço da filosofia, ou seja, o amor pela sabedoria e pela compreensão fundamental e da ciência teórica. O fascinante é que, lá no século V4 e VC, os próprios gregos já debatiam fervorosamente essa questão. Faz a gente pensar nas origens da nossa própria maneira de entender o mundo, né? Mas, independente da resposta final para esse debate sobre a origem, o que é inegável é que esses primeiros pensadores gregos começaram a buscar um novo tipo de explicação para o universo ao redor. Exatamente. Eles começaram a se afastar daquelas explicações puramente divinas, sabe? O tipo que a gente encontra na rica mitologia deles, e a buscar um princípio fundamental que eles chamavam de axé, para entender a natureza essencial do cosmos. Mas não foi tipo um clique, da noite para o dia, do mito para a razão, certo? Quase dá para ver as sementes dessa nova abordagem, mesmo dentro das visões de mundo mitológicas mais antigas. Pega as epopeias de Homero, por exemplo. Interessante ali que, mesmo dentro da estrutura mitológica, com Zeus no topo da hierarquia divina, você vê a introdução de um princípio de ordem. Ele é basicamente quem mantém os desejos, digamos, caóticos dos outros deuses sob controle. Certo, tipo um livro de regras cósmico. É. Referenciando um senso de certo e errado em desenvolvimento nas histórias deles também. Sim, se você comparar a Ilíada, que é a mais antiga, com a Odisseia, você vê uma mudança. A Odisseia, com a lealdade de Penélope, a longa jornada de Odisseu e a recompensa final dele, sugere um universo onde as ações morais têm consequências, tipo um sistema de valores morais, uma justiça cósmica. Então, mesmo no reino do mito, a gente vê esse surgimento gradual de princípios e consequências. E, geograficamente, onde essa nova energia intelectual estava borbulhando. As colônias gregas na Ásia Menor, a Jônia, foram cruciais. A posição geográfica delas meio que naturalmente favorecia a navegação, o comércio, a troca de ideias e mercadorias. Essa interação constante com culturas diversas foi um ingrediente-chave. Faz todo sentido. Estar nesse tipo de encruzilhada os exporia a diversas perspectivas, desafiando as visões existentes. E parece que as estruturas sociais tradicionais deles também estavam mudando. Exato. As tradições mais antigas, mais rígidas da era micênica estavam ficando cada vez mais distantes. A dinâmica social nas cidades-estado jônicas estava se acelerando, levando ao enfraquecimento de instituições antigas e valores de longa data. É uma sociedade mais dinâmica, menos presa ao passado. Isso criaria um terreno fértil para novas maneiras de pensar. Com certeza. Uma nova mentalidade começou a emergir, que dava mais valor ao indivíduo, às circunstâncias presentes e à iniciativa pessoal, e não apenas ao status herdado ou ao decreto divino. Certo, um verdadeiro caldeirão para a exploração filosófica. Vamos mergulhar em algumas das principais escolas de pensamento pré-socráticas. O pitagorismo é uma que muita gente já ouviu falar. O que é realmente fascinante sobre os pitagóricos é a conexão deles com as ideias órficas. A tradição órfica enfatizava uma profunda interconexão e a jornada da alma. Isso ressoava com o conceito pitagórico de uma unidade divina fundamental subjacente a toda a existência. Essa profunda similaridade entre tudo era experienciada pelos humanos como estar em acordo com a natureza, ou como o pitagórico posterior Filolau enfatizou, como uma harmonia fundamental. E essa harmonia, eles acreditavam, era garantida pela presença do divino em tudo. Essa é a ideia central. E nessa visão de mundo, o mal não era visto como uma força externa, mas sim como um estado de desarmonia, uma quebra desse acordo fundamental. É uma maneira bem interessante de enquadrar o bem e o mal.
qual foi o grande salto intelectual do próprio Pitágoras? O próprio Pitágoras é acreditado por introduzir a ideia revolucionária de que os números detêm a chave para a compreensão do universo. Números, tipo contagem básica. Como isso poderia explicar tudo? Mais do que apenas contagem. Os primeiros números, especificamente de 1 a 4, eram vistos como fundamentais e até representados geometricamente. 1 era um ponto, 2 uma linha, 3 uma superfície e 4 um volume. Essas formas geométricas básicas incorporadas em números eram consideradas os blocos de construção essenciais da realidade. Então, conceitos matemáticos abstratos eram vistos como intrinsecamente ligados ao mundo físico. Nossa, conectar essas ideias abstratas de números ao mundo tangível é um salto conceitual enorme. E como eles exploravam essas relações numéricas na prática? Eles usavam uma adaptação geométrica do gnomon de Anaximander. Pense nisso como um tipo de esquadro para investigar visualmente diferentes séries e padrões numéricos. Essa fusão de geometria e aritmética era central para toda a abordagem deles. Por exemplo, organizando pedrinhas em padrões triangulares ou quadrados, eles podiam ver as relações entre os números. Então, da ideia de uma unidade cósmica fundamental para a ideia de que os números são os blocos de construção de tudo. Os pré-socráticos estavam lidando com questões realmente grandes. Outro tema importante que emerge é a tensão entre unidade e pluralidade, a ideia de uma coisa versus muitas coisas. Sim, a questão cosmológica de se o universo é fundamentalmente composto de uma única substância subjacente ou de múltiplos elementos diferentes tomou um rumo fascinante. Ela reapareceu como um debate entre a existência de uma única verdade última e a multidão de opiniões e percepções individuais. Parece um momento crucial na história do pensamento. Foi. Essa encruzilhada intelectual influenciou profundamente toda a investigação filosófica subsequente. Duas figuras-chave que lutaram diretamente com essa tensão foram Heráclito de Éfeso e os pensadores da escola eleática. Heráclito, livro famoso, por dizer que tudo está em constante mudança. Com certeza vamos falar sobre ele. Mas primeiro, me fale sobre os eleáticos. Qual era a deles? De acordo com a maioria dos historiadores, o eleatismo inaugurou explicitamente tanto os problemas lógicos, como raciocinamos e argumentamos, quanto os problemas ontológicos, o estudo do ser, o que realmente é. Eles realmente empurraram os limites do pensamento abstrato, questionando a própria natureza da existência e como podemos conhecê-la. Falando em pensadores que empurraram limites, Xenófanes de Colofon parece uma figura de transição, quase como uma ponte intelectual movendo ideias pelo mundo grego. Com certeza. A terra natal dele, Colofon, caiu para os medos e, assim como Pitágoras, ele teve um papel crucial em trazer a efervescência intelectual da Jônia para as colônias gregas ocidentais. Ele foi fundamental na disseminação da nova compreensão do universo que essas diferentes escolas filosóficas estavam desenvolvendo. E ele era originalmente considerado o autor do poema filosófico abrangente sobre a natureza. Essa era a crença de longa data. No entanto, historiadores mais modernos, como Werner Weger, sugerem que os poemas de Xenófanes serviam principalmente para narrar fatos e observações, em vez de apresentar uma filosofia própria totalmente desenvolvida e sistemática. Ele é mais um mensageiro, um disseminador de ideias, pelo menos em sua obra poética. Um mensageiro crucial, no entanto, levando essas ideias inovadoras para o oeste. Agora vamos falar sobre Empédocles. Ele apresenta uma teoria do universo bastante colorida e quase poética, não é? Sim, ele apresenta. Empédocles propôs que o universo é composto de 4 raízes fundamentais: terra, água, ar e fogo, e 2 forças cósmicas que atuam sobre elas: o amor, que atua para atrair e unir essas raízes, e a discórdia, que as separa. Então é como se esses 4 elementos básicos estivessem constantemente sendo misturados e separados por essas 2 forças opostas de atração e repulsão. Exatamente. Para Empédocles, a cosmogonia, a própria criação e a modelagem contínua do cosmos é um processo contínuo impulsionado por essa interação dinâmica entre amor e discórdia. Representa uma tensão perpétua entre o estado unificado sob o amor e muitos dos elementos separados sob a discórdia. E essa constante ida e volta leva a diferentes fases no universo. Sim. Ele descreveu 4 fases distintas, com base em qual força, amor ou discórdia detém o domínio. Primeiro, há um estado de fusão completa das 4 raízes sob domínio total do amor, criando um todo homogêneo contínuo, um tipo de ser unificado, não muito diferente do que Parmênides descreveu. Certo, um estado de pura unidade. O que acontece quando a discórdia começa a se afirmar? Então, a discórdia começa a exercer sua influência, trabalhando gradualmente nessa mistura unificada. Isso leva a uma fase de separação parcial dos elementos, onde as coisas começam a se diferenciar. Eventualmente, a discórdia ganha domínio completo, levando à separação total das 4 raízes originais em entidades distintas. O ciclo, então, se inverte com o reaparecimento e aumento do poder do amor. Um grande ciclo cósmico de união e separação, impulsionado por essas forças fundamentais. É uma imagem bem vívida. Agora, mudando um pouco o foco, muitas vezes vemos o título sobre a natureza, associado a muitos desses primeiros escritos filosóficos. Mas há uma nuance sutil, mas importante, no grego original, não é.
Embora traduzamos comumente os títulos dessas primeiras obras filosóficas como Sobre a Natureza, a palavra grega original periuto pode ter uma implicação ligeiramente diferente. Perio, que isso sugere. Concretamente, peri significa ao redor ou sobre. Então, na tradução mais literal, poderia ser acerca da natureza. Isso sugere uma abordagem mais abrangente e talvez menos definitiva ao assunto escrito, em vez de um tratado abrangente sobre a natureza da maneira como podemos entendê-lo hoje. Implica uma espécie de círculo em torno do tópico, explorando de diferentes ângulos. Uma diferença sutil, mas potencialmente significativa, em como eles concebiam sua relação com o assunto por meio da própria linguagem. Isso sugere uma maneira diferente de se envolver com palavras e falar nesses estágios iniciais do pensamento filosófico. Exatamente. Sugere uma relação menos direta, talvez mais exploratória, com a linguagem à medida que eles começavam a articular essas ideias complexas. Agora, um dos maiores obstáculos para realmente compreender os pré-socráticos é o fato de não termos suas obras completas, não é? É tudo fragmentos. Infelizmente não. Os escritos completos desses primeiros filósofos se perderam no tempo, assim como uma parte significativa da literatura grega antiga. O que temos principalmente são fragmentos, citações curtas e resumos que foram preservados por autores posteriores em suas próprias obras. E esses autores posteriores muitas vezes tinham seus próprios pontos de vista e agendas filosóficas, o que, imagino, influenciou a maneira como eles apresentaram essas ideias anteriores. Exatamente. Esses fragmentos são frequentemente apresentados dentro do contexto da estrutura filosófica de um pensador posterior, às vezes com suas próprias interpretações e, ocasionalmente, até com relatos conflitantes sobre o que os pré-socráticos realmente disseram. Então, reconstruir o mundo e o pensamento desses primeiros filósofos requer um exame muito cuidadoso e crítico dessas peças dispersas. É como ser um detetive tentando resolver um caso com apenas algumas pistas. É como tentar montar um quebra-cabeça gigante com apenas um punhado das peças originais. Tocamos no papel do mito antes, e parece que o mito e a alegoria ainda desempenharam um papel significativo para alguns desses pensadores, mesmo quando eles se moviam em direção a explicações mais racionais. Certamente. Alguns pré-socráticos, particularmente aqueles que foram influenciados pelas tradições órficas, podem ter possuído uma capacidade notável para o pensamento abstrato, mas escolheram expressá-lo através da linguagem da alegoria, em vez do raciocínio puramente abstrato. Pense nisso como usar histórias simbólicas para transmitir verdades filosóficas mais profundas. Então, usando essas narrativas imaginativas como uma forma de comunicar ideias intelectuais profundas. Exatamente. E até figuras como Ferécides Ciro, que era contemporâneo de Tales, empregaram mito e alegoria extensivamente em seus escritos. Por exemplo, ele famosamente comparou a Terra a um carvalho alado suspenso no ar. É uma imagem poderosa e evocativa que transmite uma certa compreensão do lugar da Terra no cosmos. Uma imagem impressionante. Destaca como a transição de explicações puramente mitológicas para puramente racionais foi provavelmente um processo gradual, com alguns pensadores operando nesse espaço intermediário fascinante. Agora, vamos aprofundar em alguns pensadores pré-socráticos específicos e algumas de suas principais ideias com base nesses fragmentos sobreviventes. Xenófanes tinha algumas coisas particularmente interessantes a dizer sobre as limitações do conhecimento humano e a natureza do divino. Sim, um fragmento particularmente impressionante atribuído a Xenófanes afirma: nenhum ser humano sabe nada de claro, pois mesmo que por acaso ele diga algo que é certo, ele próprio não sabe. Isso realmente destaca um profundo senso das limitações e incertezas inerentes ao conhecimento humano. É uma expressão muito precoce do ceticismo. Uma declaração poderosa sobre a falibilidade inerente daquilo que pensamos que sabemos. Ele também não se esquivou de criticar os deuses gregos tradicionais, não é? De fato. Outro fragmento cita dizendo: Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses todas as coisas que entre os homens são causa de reprovação e culpa: roubo, adultério e engano mútuo. Ele criticava profundamente a representação antropomórfica dos deuses, apontando o absurdo de atribuir falhas e vícios muito humanos a seres supostamente perfeitos. Este foi um passo significativo em direção a concepções mais abstratas do divino. Então ele estava questionando não apenas as próprias explicações, mas a própria natureza e o comportamento dos seres que faziam as explicações na religião tradicional. Agora, vamos voltar nossa atenção para Heráclito. Tudo flui. Essa é a frase que todo mundo lembra, mas há uma corrente muito mais profunda em seu pensamento, não é? Com certeza. O famoso ditado "você não pode entrar no mesmo rio duas vezes" encapsula perfeitamente sua ideia central de fluxo constante e mudança como uma característica fundamental da realidade. Mas, abaixo dessa superfície em constante mudança, ele introduziu o conceito profundo do logos. O logos, o que exatamente ele queria dizer com esse termo? O logos pode ser entendido como princípio subjacente de ordem, razão e inteligência que governam o universo. Pense nisso como uma lei universal ou uma verdade comum que estrutura todo o caos aparente da mudança. Ele observou que, embora esse logos seja comum a todos, os muitos vivem como se tivessem uma compreensão privada, não conseguindo compreender esse princípio unificador que está por trás de todas as coisas.
Então, mesmo em meio à mudança constante, há essa ordem subjacente, esse princípio universal em ação. Ele também tinha uma afinidade particular pelo fogo como um elemento fundamental, não é? Sim, ele disse a famosa frase: "Este cosmos, o mesmo para todos, nenhum Deus nem homem criou. Mas sempre foi, é e será, um fogo eternamente vivo, acendendo-se em medidas e apagando-se em medidas." Para Heráclito, o fogo servia como uma metáfora poderosa para esse fluxo constante, esse processo contínuo de transformação e mudança que define a realidade. Ele até imaginou uma relação cíclica entre os elementos, sugerindo um processo contínuo de transformação. Um ciclo constante de transformação com o fogo, como esse símbolo potente de mudança em seu coração. Ele também tinha algumas ideias realmente intrigantes e muitas vezes paradoxais sobre a natureza dos opostos, né? Sim, ele tinha. Ele reconheceu a interconexão inerente de coisas aparentemente contraditórias, afirmando: o caminho para cima e o caminho para baixo são o mesmo. Ele entendia que os opostos não são verdadeiramente separados, mas sim aspectos diferentes de um todo unificado, dependendo um do outro para sua existência e significado. Por exemplo, você não pode entender para cima sem o conceito de para baixo. Essa é uma perspectiva que ainda parece incrivelmente relevante hoje. Essa ideia de que forças aparentemente opostas são, na verdade, interdependentes e se definem. Agora vamos mudar de marcha e falar sobre Parmênides e sua visão muito diferente, quase oposta, focando no ser e no não ser. Isso parece uma divergência real no pensamento grego antigo. É um ponto de partida verdadeiramente radical. Parmênides argumentou veementemente pela natureza imutável e eterna do ser. Ele declarou a famosa frase: "Pensar e ser são o mesmo", enfatizando uma conexão profunda e inseparável entre o que pode ser pensado e o que realmente existe. Para ele, se algo pode ser concebido, ele deve ser. E ele considerava não ser, e portanto uma mudança fundamentalmente impossível. Com certeza. Ele acreditava firmemente que é necessário dizer e pensar que o ser é, pois ser é possível, e não ser não é possível. Para Parmênides, a própria ideia de algo surgir do nada, ou deixar de ser, era uma contradição lógica. Ele traçou um forte contraste entre o caminho da verdade, que se concentra nesse ser singular, eterno e imutável, e o caminho da opinião, que se baseia nas evidências de nossos sentidos, que ele considerava enganosas e, em última análise, irreais. Então, nossa experiência cotidiana nos diz que o mundo está mudando constantemente. Mas, de acordo com Parmênides, a verdadeira realidade é estática e imutável. Esse é um conceito realmente desafiador de entender. E Zenon de Eleia, seu aluno, desenvolveu aqueles paradoxos alucinantes para tentar apoiar essa visão, certo? Sim. Zenon é famoso por seus paradoxos, como o famoso paradoxo de Aquiles e a tartaruga, que desafiou a nossa compreensão de senso comum de movimento e pluralidade. Esses paradoxos foram engenhosamente projetados para expor as aparentes contradições e dificuldades lógicas inerentes à ideia de movimento e à existência de múltiplas coisas, reforçando indiretamente a visão monística de Parmênides de uma única realidade imutável. Esses paradoxos ainda são debatidos e analisados hoje. Eles realmente forçam você a confrontar a natureza fundamental do espaço, tempo e movimento. Agora vamos revisitar Empédocles por um momento. Discutimos suas 4 raízes e as forças do amor e da discórdia. Ele também tinha alguma ideia interessante sobre como realmente percebemos o mundo ao nosso redor. Ele tinha. Empédocles propôs teorias de percepção, que envolviam eflúvios, minúsculas partículas ou emanações, fluindo constantemente objetos e entrando em nossos órgãos sensoriais. Ele acreditava que percebemos as coisas quando esses eflúvios correspondem ou se encaixam nos poros de nossos sentidos. No entanto, sua teoria tinha limitações, particularmente para explicar completamente como percebemos cores misturadas ou experiências sensoriais mais complexas. Então, uma ideia muito antiga de algo como a entrada sensorial sendo um processo físico, mas não totalmente desenvolvida, ele também achava que as forças cósmicas do amor e da discórdia desempenhavam um papel na percepção, não é? Sim, ele sugeriu que, sob o domínio do amor, quando as coisas tendem para uma maior unifração e mistura, as sensações seriam mais fracas ou menos distintas, porque os eflúvios seriam menos diferenciados e teriam uma tendência maior de se misturar. Interessante. É quase como se, quanto mais unificadas as coisas se tornam, menos distintas são nossas experiências sensoriais individuais. Agora, vamos passar para Demócrito e sua teoria atômica. Isso parece surpreendentemente moderno em sua concepção. Realmente parece. Demócrito postulou que todo o universo é, em última análise, composto de partículas indivisíveis chamadas átomos e espaço vazio, o vazio. Ele acreditava que esses átomos eram eternos e diferiam uns dos outros apenas em sua forma, tamanho e arranjo. Então toda a incrível variedade que observamos no mundo é apenas o resultado de diferentes combinações e configurações dessas partículas fundamentais e indivisíveis. Exatamente. Ele pensava que a união e a separação desses átomos explicavam todas as mudanças que vemos no mundo. No entanto, ele também sustentava a visão de que nossa percepção sensorial nos fornece apenas opinião ou convenção, não a verdadeira realidade. Como ele disse a famosa frase:
Por convenção, o doce é doce, por convenção, o amargo é amargo, por convenção, o quente é quente, por convenção, o frio é frio, por convenção, a cor é cor. Mas, na realidade, apenas átomos e vazio existem. Então, nossos sentidos nos dão uma experiência subjetiva do mundo, mas a realidade verdadeira subjacente é apenas átomos se movendo no espaço vazio. Essa é uma perspectiva notavelmente reducionista para aquele período inicial. E embora tenhamos apenas fragmentos de sua extensa obra, a teoria atômica de Demócrito lançou uma base intelectual crucial para futuros desenvolvimentos científicos em campos como a física e a química. É realmente incrível considerar que esses pensadores, trabalhando sem nenhuma das ferramentas científicas avançadas que temos hoje, estavam lidando com questões tão fundamentais sobre a natureza da realidade, o conhecimento e os próprios blocos de construção básicos do universo. Apesar da natureza fragmentária de sua obra sobrevivente, os pré-socráticos lançaram as bases para toda a trajetória da investigação filosófica e científica ocidental. Sua mudança deliberada de explicações puramente mitológicas para a busca de princípios racionais subjacentes foi um salto monumental no pensamento humano. E suas questões centrais sobre a natureza da realidade, como podemos saber qualquer coisa, o problema da mudança versus permanência e os constituintes fundamentais da existência continuam a ser debatidas e exploradas de várias formas, mesmo em nosso mundo moderno. O que é realmente fascinante é como esses primeiros pensadores, com suas ideias diversas e às vezes aparentemente contraditórias, prepararam o cenário para todo o panorama intelectual que se seguiu. Suas perguntas foram as sementes a partir das quais inúmeras investigações filosóficas e científicas cresceram. Você fez uma jornada fascinante conosco até o início do pensamento filosófico na Grécia Antiga. Exploramos a mudança crucial do mito para a razão, o ambiente intelectual vibrante da Jônia e as ideias fundamentais de pensadores como Pitágoras, Heráclito, Parmênides e Demócrito, enquanto eles lutavam com as questões fundamentais da unidade e pluralidade, ser e vir a ser, e a própria essência da realidade. Considerando essas investigações iniciais inovadoras, particularmente a tensão duradoura que eles identificaram entre nossa experiência sensorial do mundo e a busca pela verdade racional, como você, nosso ouvinte, vê esses debates antigos ecoando em nossa compreensão moderna do mundo. Pense em campos como a física contemporânea e a filosofia da ciência, que axé ou princípios fundamentais ainda estamos buscando descobrir hoje. Este mergulho profundo apenas arranhou a superfície deste período incrivelmente rico da história intelectual. Encorajamos você a explorar mais os fragmentos sobreviventes desses pensadores e as várias interpretações de suas ideias. O que ressoa mais profundamente com você em suas tentativas pioneiras de entender o cosmos? Junte a nós na próxima vez, quando faremos outro mergulho profundo nas ideias que continuam a moldar nosso mundo.